Esta é a história do dia da Rádio Observador. 48 graus pode ser o novo recorde. Que risco corremos? Com estas condições meteorológicas, em que vamos ter temperaturas extremas, em que tivemos um ano de seca extrema, em que o combustível está muito volumoso e em ótimas condições para arder, qualquer descuido de qualquer fagulha desencadeia imediatamente um enorme incêndio. Desta vez não é por falta de aviso. As temperaturas vão estar sufocantes esta semana, com os termómetros a passarem os 40 graus em muitos pontos do país. Mas o problema não é só o calor. Há muitos outros fatores que nos colocam numa situação inédita. Vivemos o risco mais elevado de incêndio desde que há registro. Todos temos ainda na memória a tragédia de Pedrógão Grande e os grandes incêndios que devastaram a Zona Centro em 2017. A grande prioridade é evitar acontecimentos semelhantes. E, no que toca a isso, o comportamento de todos é um fator decisivo. Mais de 50% das ignições em Portugal são de origem negligente. São de origem do uso do fogo incorreto nos espaços florestais e rurais. E importa passar esta mensagem que a situação é de facto grave, é excepcional e temos que adequar o nosso comportamento. 48 graus é apenas uma previsão, mas é a temperatura a que pode chegar Coruche, no distrito de Santarém, na próxima quinta-feira. Se isso acontecer, será abatido o recorde de temperatura máxima em Portugal. Em 2003, na Mareleja, no Alentejo, os termómetros foram aos 47,3. Mas há muitos outros distritos no país que esta semana passam dos 40 graus, como Évora, Porto Alegre, Bragança, Lisboa ou Setúbal. O que é que explica estas temperaturas que estamos a viver? Como é que se mede o risco de incêndio e quais os cuidados que devemos ter? Hoje vamos falar com Carlos da Câmara, climatologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bem-vindo, professor Carlos da Câmara. Bem-vindo, Rádio Observador. Vamos por partes. Esta semana vamos ter temperaturas acima dos 40 graus em vários pontos do país e, segundo o Instituto de Meteorologia, pode mesmo ser batido o valor de temperatura máximo alguma vez registado em Portugal. O que é que explica isto? Ora, as ondas de calor nesta altura do ano não é uma novidade. Portanto, há muitos anos, não é, que sabemos que em junho e muitas vezes em julho, não é, temos ondas de calor. Isso tem que ver com circulações atmosféricas que promovem que ventos, trazendo normalmente ar muito seco e quente, soprem sobre o nosso território. Este ano, eu diria que a situação é semelhante à de muitos outros anos. O que a torna particularmente complicada é que esta situação meteorológica sobrepõe-se a uma situação de seca extrema que tem vindo a afetar a Portugal e a Península Ibérica desde há muitos longos meses. Quando eu tenho uma situação de seca, o solo vai ter menos água. A água tem uma propriedade muito importante que em física nós chamamos capacidade calorífica e que no fundo se traduz pelo facto de a água ser capaz de absorver grandes quantidades de calor sem que a sua temperatura se eleve muito. E isso, quando nós vamos à praia, notamos perfeitamente. A areia seca está escaldante, a areia molhada não está. A quantidade de calor que estão ambas a absorver é o mesmo, mas, no entanto, a temperatura de uma é muitíssimo menor do que a temperatura da outra. Portanto, quando nós temos uma situação de seca e temos circulações que possam promover a vinda de ar muito quente e muito seco, em situações de seca, normalmente, esses efeitos agravam-se. Tudo isto, de resto, obviamente, contribui para um risco de incêndio muito elevado e não são só estas temperaturas elevadas ou a questão da seca que estava a referir, há outros fatores aqui que estamos a falar e que neste momento contribuem para este risco extremo, certo?
Do ponto de vista prático, qualquer bombeiro lhe dirá que os grandes incêndios seguem a chamada regra dos 330. É uma regra muito simples. Diz o seguinte: sempre que a temperatura do ar seja superior a 30 graus Celsius, sempre que a umidade do ar seja inferior a 30% e sempre que o vento sopre com mais de 30 km por hora, o caldo está entornado. Eu costumo juntar ainda mais de 30 dias sem chuva e a coisa ainda fica pior. Portanto, todos estes ingredientes se observam. Do ponto de vista dos fogos, vou também falar de 3 elementos muito importantes, que é o triângulo do fogo. E o triângulo do fogo também é fácil de qualquer pessoa perceber, que quem quer que saiba fazer uma boa lareira. Portanto, qual é o primeiro ingrediente? O primeiro ingrediente é ter lenha seca, lenha de qualidade, ter boa caruma. Portanto, no fundo é ter bom combustível. O segundo ingrediente é ter uma chaminé que tenha boa tiragem e é termos um fole, se for preciso, para ajudar quando ateamos o fogo. Portanto, este é o segundo ingrediente. O terceiro é, evidentemente, ter uma boa acendalha e haver um fósforo, não é, que se chega ao lume. Ora bem, se nós transpusermos isto agora para a vegetação natural, eu diria que em Portugal, exatamente por causa da seca, nós temos a lenha e a caruma no ponto certo. Por causa da situação meteorológica que estamos agora a atravessar, com temperaturas elevadas, baixos teores de umidade do ar e ventos fortes, temos a chaminé e o fole perfeitamente, não é? Portanto, prontos a proporcionar uma boa fogueira. Portanto, o terceiro elemento é a ignição. Se tivermos ignições, vamos ter um problema muito sério. E depois, para além de tudo isso, há ainda aqui um fator acrescido e importante e que pode causar muitos problemas nos próximos dias, no que toca, nomeadamente, claro, ao combate aos incêndios. É que, para além dos dias, também as noites vão ser muito quentes esta semana e todos sabemos que normalmente é durante a noite que existem, obviamente, condições mais favoráveis para o combate aos incêndios, mas também isso pode ser muito problemático, certo? A maior parte das vezes um fogo não é combatível e, portanto, aquilo que se faz normalmente é tentar evitar que o fogo se propague para determinados sítios, nomeadamente habitações, não é? Portanto, ou locais, fábricas, indústrias, etc. Portanto, temos que escolher com muito cuidado as chamadas janelas de oportunidade. E essas janelas de oportunidade acontecem quando, durante a noite, a temperatura baixa, lá está, começa a falhar a regra dos 330, a umidade muitas vezes sobe por causa da brisa e da intrusão de ar marítimo, portanto, que aumenta um bocadinho a umidade, e muitas vezes os ventos também contribuem por uma razão muito simples. É que, normalmente, durante o dia, os ventos tendem a soprar do vale para a montanha. Ora, o fogo propaga-se com muito mais facilidade a subir, por uma razão muito simples. É que o vento não só vai proporcionando o oxigênio que é necessário, como está a subir, a chama está sempre a apanhar vegetação ainda por arder, não é? E que, por sua vez, volta, não é? Atinge o seu ponto de ignição e, por sua vez, como o fogo está a subir, há, se quiser, esta realimentação progressiva. Isto acontece durante o dia. Um fogo a descer é exatamente o contrário. O que vai acontecer é que a chama, quando está a ser empurrada pelo vento, já não toca na vegetação porque está mais acima. E normalmente à noite nós temos ventos que sopram da montanha para o vale. Portanto, tudo se conjuga para que durante a noite haja muitas vezes janelas de oportunidade para se poder dar cabo de um grande incêndio. Ora, o que acontece desta vez é que durante a noite não têm vindo a baixar nem a temperatura, nem a umidade e muito menos o vento. Professor, falamos também um pouco daquilo que é a previsão do risco de incêndios. O professor é um dos investigadores por trás do Ceasefire, uma ferramenta de análise e previsão do risco de incêndio em Portugal. Que ferramenta é esta e como é que funciona? Nós, neste momento, o que fizemos foi um modelo estatístico que permite calcular a probabilidade de que, se houver uma ignição, o fogo atinja determinados níveis de energia
que faz com que ele não possa ser combatido. E, de facto, o que nós disponibilizamos no ceasefire é os valores dos índices, que eu diria que só aquelas pessoas que são mais entendidas poderão utilizar. Damos as probabilidades de ocorrência de um grande incêndio, que também eu diria que não é uma coisa que seja muito prática para o grande público. Finalmente, o que nós fizemos é aquilo que é o mais habitual, que é da mesma maneira que nós temos um código de semáforos verde, amarelo e vermelho, acabámos por estender isso para um conjunto de 5 classes que têm exatamente baseadas nessas probabilidades, mas que para o utilizador, digamos, normal, não precisa de se preocupar com isso, e dizemos, bom, as classes podem ser, pode ser fraco, pode ser moderado, pode ser severo, pode ser extremo, pode ser excepcional. Portanto, no fundo, ao olharmos para as cores, ficamos logo a perceber qual é que é a probabilidade das coisas virem a dar para o torto caso haja uma ignição. É uma das maiores tragédias em Portugal. 61 pessoas morreram no incêndio de Pedrógão Grande, em Leiria. Há ainda 57 feridos. Todos temos ainda na memória o que aconteceu em 2017, em junho, em Pedrógão Grande, e depois também, mais tarde, em outubro, no centro do país. Neste momento, quando falamos do risco de incêndio, a situação que estamos a enfrentar agora é de ainda maior risco do que em 2017? Ora bem, é importante sublinhar a palavra que utiliza, que é risco. Risco tem sempre a ver com uma probabilidade de ocorrência multiplicada por um dano ou um prejuízo, não é? Portanto, no fim de contas, quando nós temos risco, não quer dizer que vá acontecer, não é? Portanto, isto é muito importante perceber-se. Ora, eu arrisco-me a dizer que estes dias a probabilidade de se terem grandes incêndios é maior do que aquela que tínhamos em 2017. Agora, uma coisa é a probabilidade, outra coisa é nós concretizarmos essa probabilidade. A probabilidade é sempre apenas o grau de conhecimento que eu tenho acerca da ocorrência de qualquer coisa. E para essa coisa ocorrer é preciso que hajam determinados fatores, não é? Que despoletem esse acontecimento. E então eu diria que há algumas coisas favoráveis. Primeiro, nós sabemos que houve alguma evolução no ordenamento da paisagem. Também nós sabemos que a vegetação mais antiga, portanto, normalmente o que se costuma dizer é 15 anos, é aquela que pode proporcionar mais fogos. E aí podemos dizer, bom, boa parte dessa vegetação ardeu em 2017 e, portanto, não temos vegetação tão antiga. Será, e porventura, um fator, não é, que esteja também a nosso favor. Há outras coisas que estão a nosso favor. Há uma evolução muitíssimo grande na forma como as forças de prevenção e combate atuam desde 2017. E isso tem muito que ver, é a minha opinião pelo menos, com a integração de técnico-científica nos procedimentos. Isso advém de contactos muitíssimo mais estreitos com universidades, com laboratórios de investigação, etc. Ainda há um estudo que nós fizemos aqui na faculdade, mostra que o número de ignições tem vindo a diminuir, o que pode traduzir uma maior sensibilidade da população em fazer menos ignições. Portanto, isso também é algo que está a ir a nosso favor. O grande problema é que quando eu tenho situações extremas como as dos próximos dias, e os próximos dias é pelo menos até ao próximo sábado, não tenho a mínima dúvida, o que acontece é que basta um número muito pequeno de ignições para aumentar drasticamente, não é, a probabilidade de se terem um conjunto grande de focos de difícil contenção. Se ao mesmo tempo, que é o caso dos próximos dias, nós não tivermos áreas bem delimitadas de risco extremo, porque o risco extremo vai estar no país todo, é muito difícil posicionar as forças de combate da mesma forma que se posicionariam caso eu tivesse 2 ou 3 regiões apenas em Portugal onde pudéssemos estar à espera de um grande evento. Só não há incêndios se a mãozinha humana não provocar o incêndio. Portanto, aquilo que nós temos que fazer, porque aquilo que cada um de nós pode fazer,
é mesmo evitar o incêndio. Isso é cada um de nós ter o cuidado necessário. Temos ouvido o Primeiro-Ministro insistir muito na necessidade de se ter cuidado extremo com os comportamentos humanos. O professor já falou aí nessa questão do triângulo do fogo e a questão é precisamente essa, é que de todos os fatores que estão em causa, o único que realmente podemos tentar controlar por estes dias é mesmo a ignição, certo? Tem toda a razão. A lenha já está pronta a arder e a dar boa chama. A chaminé e o folo estão aí, porque a situação meteorológica propicia, de facto, que haja uma excelente oxigenação. Portanto, a única forma de evitar o fogo na lareira é não lhe chegar lume. Ora, de facto, a esmagadora maioria das ignições tem origem humana. Quando digo que tem a esmagadora maioria é 97% ou qualquer coisa parecida com isto. E dentro das ignições com origem humana, 60% corresponde a atitudes negligentes. Eu não gosto muito da palavra negligente, porque negligente não se associa logo a crime. E é crime e dá cadeia. Ou seja, negligência quer dizer que eu, mesmo sem intenção de provocar um grande fogo, vou fazer uma pequena queimada por causa de uns sobrantes, vou ter um churrasco qualquer, mas era ali assim, num cantinho, não havia problema nenhum, vou usar uma máquina de limpeza, portanto, aquelas roçadoras, e olha que azar, portanto, o escape como numa parte seca e isto pegou fogo, ou tenho uma máquina de corte e provocou uma faísca. Normalmente, portanto, 60% deste tipo de designições são devidas a ações deste tipo. Eu acho que a única forma é convencer essas pessoas que é mesmo, não, é nestes dias, mesmo que imagine que poderia fazer com as devidas cautelas, não faz, não só porque não pode fazer, porque a lei diz-lhe que não pode fazer, mas porque, de facto, moralmente é inaceitável. Eu acho que é inaceitável uma pessoa pôr em risco já não é só a riqueza económica que a floresta, ou o mato, ou a paisagem representa. São vidas humanas, são prejuízos económicos enormes e, devido à negligência, eu acho que isto é inaceitável. Socialmente, acho que é inaceitável. As temperaturas elevadas não têm só influência no risco de incêndio, que é o que temos vindo a falar. Que preocupações e cuidados devemos também ter com este calor extremo desta semana? Sempre que há uma onda de calor, verifica-se que há um excesso de mortalidade. E também se fala em excesso de morbilidade, que tem a ver com, de facto, as idas para as hospitalizações, etc. Portanto, eu não tenho dúvidas de que as estatísticas ou do Instituto Ricardo Jorge, ou, portanto, das organizações ligadas à saúde, irão mostrar, não é, que nestes dias vai haver um aumento quer de mortalidade, quer de morbilidade. Por outro lado, também sabemos que nestas situações em que nós temos ar muito quente e muito seco, e muitas vezes também, isso quer dizer que a atmosfera está muito estável e, portanto, há acumulação de poluentes, também aumentam casos como asmas e doenças pulmonares deste género. Portanto, no fim de contas, esta situação não é apenas nos incêndios, tem a ver também com a saúde. E aí há todo um conjunto de precauções que se deve ter, obviamente ingestão de líquidos, as pessoas mais velhas e as pessoas muito mais novas, portanto as crianças estarem em casa protegidas, hidratadas, etc. Portanto, no fundo, situações destas têm implicações variadíssimas. Obrigado, professor Carlos da Câmara. Foi um gosto. Carlos da Câmara é climatologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Se faz parte de um grupo de risco,
Proteja-se por estes dias, evite os locais de muito calor e procure hidratar-se. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda um som de um noticiário da RTP. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e o João Ribeiro fez a música do genérico. Eu sou o João Santos Duarte. Tenham um bom dia.